refletir sobre os temas mais importantes ligados à educação dos jovens e das crianças. Esse é um dos objetivos da série de encontros, que ganhou o nome de Reflexão e Ação. A cada encontro, pais, professores e especialistas debatem assuntos atuais. No último encontro, o tema foi Crescendo sem as Drogas. A ideia de fazer encontros periódicos surgiu esse ano. Nossa diretora-geral, a irmã Ana Paula, que veio de outra escola lá de Belo Horizonte, trouxe a ideia de reflexão e ação. E eu achei que seria muito oportuno, né, construirmos aqui no Colégio Teresópolis, no Colégio São Paulo de Teresópolis, essa possibilidade de encontros, né, a partir de temáticas importantes, encontros de pais sobre refletir e agir a partir desses momentos de reflexão. O projeto Reflexão e Ação sempre reúne um público que sabe que, para educar bem os jovens, informação é fundamental. Eu digo que esses momentos eles têm objetivos, né, importantes, para que a gente possa compartilhar essa parceria, família e escola, orientar as famílias. E mais do que isso, eu acho que é uma resposta da direção em relação às avaliações dos pais, né? Como ela mesmo tem esse interesse de estar lendo todas as avaliações ao final do ano, e um dos desejos das famílias era ter essas oportunidades de mais encontros, de reuniões periódicas. Então a gente está construindo reflexões e ações também com essa proposta, atender essa necessidade de solicitação das famílias. Durante o encontro, o objetivo é trocar ideias e tirar dúvidas que são importantes para a formação dos jovens. Os temas abordados são muitas vezes sugeridos pelos próprios pais. A primeira temática foi uma sugestão minha, né, tendo em vista dos atendimentos que eu estava fazendo com as famílias. Limites, né, e afetos, né, de como a gente pode cuidar do nosso filho, de que maneira, até onde eu oriento, até onde eu posso exigir dele, é uma dúvida muito constante na fala das famílias. Então eu sugeri, a irmã Ana Paula aceitou e foi muito bem recebido. Nós tivemos aqui mais de 100 pessoas e essa sugestão desse segundo tema veio do próprio primeiro encontro. Tem uma fichinha de avaliação, os pais vão preencher sugestões, e drogas, né, álcool e drogas foi uma temática sugerida por eles. No último Reflexão e Ação, o palestrante convidado, o professor de Biologia Marcelo Pellegrino, falou sobre a importância de conscientizar os jovens sobre os perigos das drogas. A questão é que hoje em dia nós temos uma grande quantidade de jovens entrando com mais força na questão das drogas por conta do uso glamourizado. A gente vê novela, filme, comercial, tudo isso dando a impressão de que o usuário da droga ele é uma pessoa que vai se dar bem em tudo. Isso passa para a garotada, que acaba não tendo uma referência muito boa em termos de formação das suas ideias, a idade crítica da adolescência, seguir os seus padrões, ter aquele ídolo. Isso vai fazendo com que a garotada ache que o uso da droga é uma coisa boa. Segundo Marcelo, a influência da internet sobre a questão das drogas deve ser vista com cuidado. A internet, ela hoje em dia, é o que a televisão foi no passado. É aquela coisa que ainda não é entendida, que nós não sabemos o quanto de bem que faz, o quanto de mal que faz, e ela abre a porta para muitas informações deturpadas. A internet é uma folha em branco, o que você escrever ali, ela fica, ela aceita. Então tem gente que coloca informação séria, tem gente que coloca informação precisa, explicando os malefícios da droga, mas explicando também que as drogas legais, a medicação, ela tem um apoio da medicina e da pesquisa médica para fazer bem. Mas tem gente que acha que não, vai poder colocar um monte de imagem engraçadinha, vai criar 1000 ideias, frases, enfim, para poder tentar tornar glamourizado o uso da droga. Segundo o especialista, prevenção é fundamental. Quando você cria uma consciência, você está criando uma atitude anterior ao uso. Porque não adianta muito, depois que a criança ela é um dependente químico, os esforços médicos, os esforços sociais, os esforços emocionais da família são intensos. Dar a consciência é fazer uma atitude de prevenção.
E a prevenção ela é muito mais barata e ela é muito mais efetiva, mas não adianta só a pessoa falar. Lá em casa, André e eu, a gente conversa muito com o nosso filho que mora com a gente sobre essa questão de drogas. E a gente deixa muito claro que o usuário, ele é uma pessoa que ele vai quebrar a cara dali à frente. Ele vai ter um momento de felicidade, ele vai ter um momento de alegria, ele vai ter um momento de satisfação que é momentâneo. Mas a continuidade, a dependência, isso vai fazendo com que a pessoa ela quebre a cara. Isso é um fato. Você vai poder ir em qualquer clínica de reabilitação, você verá que lá os jovens que estão lá, os idosos que estão lá, e a droga ela não tem idade, não tem sexo, não tem etnia, ela não tem cultura. A droga ela só tem o estrago que ela faz na pessoa e na sociedade. Então a prevenção é o ato mais barato e mais eficaz, que é o de você chegar e falar com seriedade, sem medo, sem hipocrisia, dizer, olha, a droga faz isso. Um dos pontos mais importantes que os pais devem estar sempre atentos são os sinais que podem indicar que os jovens estão consumindo drogas. Acima de tudo, é estar atento a uma mudança repentina de comportamento. Claro que o adolescente ele tem a idade da transgressão. Se o ídolo dele veste uma roupa preta, ele vai querer botar roupa preta. Se o ídolo dele veste uma roupa amarela, ele vai querer botar roupa amarela. Ele vai querer seguir um padrão. Mas esse padrão, ele se cansa daquilo e depois ele desiste daquilo e vai ter uma outra visão de vida. A questão é quando o hábito permanece, quando a criança ela muda repentinamente o seu padrão de amizades, é quando a criança repentinamente muda as suas escolhas e ela passa a fazer coisas que eram diametralmente opostas ao que até então ela fazia. Mas o só fugir do convívio, o não aceitar diálogo, uma introspecção muito grande, ou por outro lado, uma euforia fora de hora, pessoas que mudam, demais o seu comportamento, é um sinal que tem que ser percebido. De repente, aqueles amigos todos que você conhecia desde pequenininho, que sabe quem é a mãe, quem é o pai, quais são os irmãos, mudam e entram pessoas que, de repente, você não sabe quem são. Estar atento para cheiros estranhos, estar atento para embrulhos que, de repente, surgem do meio do nada, estar atento a mochilas ou sacolas que amigos esquecem repetidas vezes nas casas, são sinais que a gente tem que estar atento. Muitas gavetas fechadas, muitos armários fechados. Numa casa não pode haver segredos. Quando há segredo é porque algo muito sério, algo muito feio ou algo de muito proibido está acontecendo. De acordo com o professor, as drogas são um problema generalizado. Elas não atingem apenas uma faixa social, sexo ou idade. De maneira geral, a droga atinge quem se permite ser atingido. Então, uma pessoa ela pode ter 50 anos, experimentar maconha pela primeira vez, ter uma crise de dependência e ficar. Uma pessoa ela pode ter 13 anos, ter experimentado álcool e, pela sua questão genética, se tornar um dependente químico do álcool. Então, não há, propriamente, uma faixa etária ligada a uma droga. A gente sabe que, por conta dos desafios da adolescência, os jovens eles têm mais acesso à questão que envolve bebidas, à questão que envolve o cigarro, o tabaco e o cigarro de maconha. As outras drogas, que são chamadas mais pesadas, mas que, na verdade, todas são muito ruins, pelo preço dela, pela dificuldade de acesso, elas acabam ficando com uma fatia da sociedade que tem mais dinheiro para poder manter o tráfico de drogas e poder, com isso, satisfazer o seu desejo. Essas drogas mais baratas, mas também de impacto destruidor muito grande, o álcool, a maconha e também o crack, elas são as que atingem a faixa etária mais nova. Então, se de repente você vai numa festa, os amigos chegam trazendo um monte de refrigerante, tem que ficar de olho, porque é comum que eles peguem, joguem fora parte do refrigerante e misturem bebida alcoólica naquilo. Tem que ficar atento porque se de repente na festa alguém começa a acender incenso para dar um cheirinho bom no ar, pode estar querendo disfarçar cheiros. Ou se de repente o jovem ele começa a mascar muito chiclete, chupar muita bala para disfarçar o hálito, ele pode estar se ligando com o cigarro industrializado. Então, na verdade, o grande problema não é tanto a idade ou tanto a droga, mas é o que me faz querer buscar isso. Qual é o vazio que eu tenho na alma que me faz buscar aquilo? Que dor é essa que eu tenho, ou que curiosidade é essa que eu tenho, que só vai ser diminuída se eu me tornar um usuário, um experimentador e acabar caindo na dependência da droga.
Para Marcelo, só há um caminho para diminuir o uso das drogas na sociedade. Se a repressão desse certo, não teria uso de droga nas delegacias, nem nos presídios. Se a liberação desse certo, na Holanda, teríamos parado com o problema das drogas. O que vai fazer efeito, na realidade, é você conversar, diálogo, explicar sem hipocrisia, você ter o coração aberto a ouvir e o coração atento para falar. Isso é que vai ajudar a resolver. E entender que se alguma pessoa da sua família se tornar um dependente químico, nós não podemos nos culpar por isso. É uma questão que tem uma ordem genética, é uma questão que tem um desejo da pessoa, são as escolhas que as pessoas fazem, mas o que eu vejo, o que dá muito certo, e eu poucas vezes vi, quando eu fui voluntário aqui na Vara da Infância, foram jovens que os pais declaradamente demonstravam amor, carinho, eram cercados pela certeza do amor. Alguns experimentavam, usavam cigarro de maconha uma vez, 2 vezes, alguns tomavam uma bebida ou outra, mas saíam, porque eles não encontravam ali uma compensação que desse para eles algo melhor do que o amor de pai e mãe. Então a gente não pode abrir mão desse nosso direito de amar os nossos filhos. É algo que vai fazer com que seja mais do que uma revolução, seja uma evolução. A gente não pode ter vergonha do amor que a gente sente, nem de declará-lo. Isso é que vai efetivamente, ações como essa que nós fazemos aqui no Colégio São Paulo, de falar, chamar a família, chamar os alunos, explicar o que é isso, tirar esse fantasma e explicar o que é, o que ela faz, vai fazer com que a gente consiga efetivamente, mais do que todas as leis, que a gente consiga chegar na alma dessa pessoa e falar para ela, olha, você vale a pena, as drogas não valem você. E a pessoa ela vai buscar algo melhor para a vida dela. E assim a gente encerra essa edição do CSP Notícias. Se você não conseguiu assistir o programa desde o início, não tem problema. Você também pode assistir pela internet nos endereços que você está vendo aí embaixo. E se você tem interesse em guardar para sempre uma lembrança do seu filho ou da sua filha que apareceu numa das nossas reportagens, basta entrar em contato com a gente pelo nosso telefone e e-mail, que estão aí na sua telinha. O CSP Notícias fica por aqui. A gente se vê. Tchau!